E aí, galera, nessa aula de hoje a gente vai estudar um pouco sobre perímetro. Pois bem, perímetro. Perímetro é o comprimento de um contorno. A gente pode entender ele dessa forma. E a gente vê muito falar também em perímetro de uma figura plana, que é uma figura que está no mesmo plano, como aqui essa folha de papel. Então, calcular o perímetro de uma figura plana é calcular a soma dos lados dessa figura, assim como a gente vai fazer agora em alguns exemplos. Então, é só colocar na cabeça que calcular o perímetro é calcular a soma de todos os lados. Ou também entender que é o comprimento de um contorno, de um objeto, de uma praça, de um campo de futebol, etc. Então, basta fazer a soma desses lados. E o restante é só interpretar o problema, né? Lembrando que também a gente pode ouvir falar em figuras que são chamadas de figuras regulares. Figuras regulares. Regulares são figuras que têm os lados iguais. Pode acontecer isso também, a gente vê esse tipo de figura. Essa palavrinha regular quer dizer igual. Então vamos lá ao nosso primeiro exemplo. Coloquei aqui um triângulo, uma figura de 3 lados e algumas medidas de seus lados. Então, se eu quero calcular o perímetro dessa figura, eu vou fazer a soma. O perímetro vai ser 200 mais 180 mais 100. E somando tudo isso vai dar um total de 480 metros. Lembrando que a ordem que você colocar não vai alterar no resultado. Então, escolha da melhor maneira e basta fazer a soma. E vamos seguir aqui com mais exemplos. Primeiro exemplo aqui. Determine o perímetro, ou seja, a soma do polígono a seguir. Então, determinar o perímetro desse polígono. Aqui a gente observa que eu não tenho descrito detalhadamente quanto que vale cada um de seus lados. Acontecendo isso, você vai ter que interpretar qual é a medida de todos os lados. Então, o primeiro passo é você completar essa figura com os lados que está faltando, fazendo aqui uma associação, uma interpretação de acordo com os valores que você já tem. Então, eu observo o seguinte, eu observo que esse lado direito aqui, ó, vale 6. E esse lado esquerdo aqui, ó, só tem 3, está faltando esse pedacinho aqui. Se ele todo é 6 e até na metade aqui já deu 3, só pode ser, nosso lado também vai ser 3 centímetros, porque quando eu completar, esse lado vão ficar igual, esse é o outro lado, ó, vai ficar igual. Então o primeiro passo é esse. Aqui no lado de cima, eu tenho que esse lado de baixo é 6 e aqui é 3, então o total vai dar 9. Então o nosso lado de cima vai ser também 9 centímetros, porque é o total. E esse pedaço aqui, ó, que todo seria 9, só que aqui, ó, já tem um 3, aqui seria 3. Então vai ficar faltando para esse pedacinho 6 centímetros. E aí você completou todos os lados da figura. Agora você pode fazer e calcular o perímetro, fazer a soma desses lados. Então vamos lá. Para mim saber o perímetro, né, é costume se colocar a letra P. E aí você vai escolher de onde começar. O perímetro por todos os lados. Vou começar aqui desse 3. Ó. 3 mais. Segundo lado é 6 mais. Terceiro, 3. Quarto lado aqui, ó. 3. Quinto lado, 6. E o último lado, 9. Então, ó, tive o cuidado de pegar lado a lado, um por um. Eu não somei tudo de uma vez sem preencher. E agora eu vou descobrir qual é o perímetro. Fazendo a soma de todos esses números. 3 mais 6, 9. Mais 3, 12. Mais 3, 15. Mais 6, 21. Com mais 9, 30. Então eu vou ter que o perímetro dessa figura é 30 centímetros. Lembrando que se eu fosse fazer a soma aqui do jeito que está, poderia que você se confundisse, viu? Então quando não tiver completa a figura, você vai interpretando e vai encontrando os valores que estão faltando. Probleminha 2. João possui 2 terrenos retangulares justapostos. O que quer dizer esse justaposto? Quer dizer que ele está junto, coladinho no outro. Esse terreno ele mede 14 metros de frente por 20 metros de lado. Então, se ele mede 14 de frente com 20 de lado,
eu organizei aqui o desenho, ó, que ele não estava. Você vai criar esse desenho. 14 de frente e 20 de lado. Só que são dois terrenos iguais, estão justapostos. Aí você percebe que vai formar uma outra figura, não é isso? Então, organizei os desenhos justaposto, coladinho no outro, 14 de frente com 20 de lado. Fiz a união dele e vamos para a pergunta. Qual o perímetro de todo o terreno de João? Então eu vou ter que pegar todos os valores. Eu percebo aqui que eu já tenho esses dois lados de baixo, essa base, e tenho 20. Então está faltando os dois lados aqui de cima. E aí eu percebo que também eles valem 14 cada um. E aí eu vou preenchendo. 14, 14. E a lateral dele é 20. 20 metros. Beleza? Então feito isso, eu percebo que eu tenho todo o contorno dessa figura, desse terreno. Então eu posso calcular o perímetro. Nosso perímetro vai ser 14 mais 14, que é os dois de baixo, mais 20, mais 14 mais 14, mais 20. Então é só fazer essa soma agora. O perímetro vai ser 14 mais 14, 28. Aqui, como aqui está um número muito grande, você pode organizar uma continha de mais, para fazer tudo de uma vez, para não se confundir. Então, vai ficar nossa soma, 4 mais 4, 8, mais 4, 12, mais 4, 16. Boto 6, vai 1. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9. 96. Então, o perímetro do terreno de João é um total de 96. Então, essa palavrinha justaposto, ela é muito importante, porque aqui você não vai contar com esse valor que tem ali aqui, ó, que seria 20 de cada um. Agora, se eles fossem terrenos separados, aí você ia calcular o perímetro de um terreno e depois o perímetro do outro terreno para poder saber o total. Mas como ele está justaposto, eles têm que ser colados, a gente não pode contar essa parte do meio, porque aqui formou um único terreno, beleza? E o próximo exemplo. O próximo exemplo diz o seguinte: João costuma correr todos os dias ao redor de uma praça próxima à sua casa. A praça tem a forma de um quadrado, ou seja, se ele é quadrado, ele vai ter que ter 4 lados iguais. Isso aí vai nos ajudar na resolução do problema. Como mostra a figura? Tá aqui a figura, é 30 lados, 30 de lado. Ele não deu o valor dos outros lados, mas ele disse que era um quadrado. Então você pode, ó, completar ao redor dessa figura. Cada lado vale 30 porque é um quadrado. Aí diz o seguinte: se por dia João dá 5 voltas nessa praça, quantos metros ele corre por dia? Então ele corre ao redor. Então eu posso calcular primeiramente o perímetro dessa praça. Nosso perímetro vai ser o 30, ó, 4 vezes. Você pode fazer somando, ou se preferir, pode fazer 30 vezes 4. Vai dar na mesma. O nosso perímetro vai ser 120 metros. Porém, esse perímetro não é a nossa resposta. Por quê? Porque ele está pedindo quanto ele correrá se ele der 15 voltas. Então você não pode se precipitar e achar que ele é a resposta, viu? Então é 5 voltas. Então eu vou ter que multiplicar 120 por 5 ou somar os 120 5 vezes. Então, quanto é que ele corre? 120 vezes 5. Vou fazer multiplicando. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 2 dá 10. Boto 0, levo 1. E 5 vezes 1, 5. 1 mais 1, 6. Então, em 5 voltas, ele vai correr, ele correrá 600 metros. Essa vai ser a nossa resposta do problema, e não o perímetro. Tá bom? Então ficou aí 3 exemplos aí. Eu espero que tenha ajudado, e até a próxima.